Sabe, para muita gente, a oração é quase um ritual, ou aquela última cartada quando nada mais dá certo, né? Mas, para Jesus, era outra coisa. Era o oxigênio da vida dele. Então vamos entender isso melhor. E olha que pedido, é fascinante, né? Pensa só, os discípulos viram Jesus fazer de tudo, curar a gente, falar para multidões, milagres incríveis. Mas eles não falaram, mestre, ensina a gente a fazer milagre. Não, o pedido foi, Senhor, ensina a gente a orar. Eles sacaram, sabe? Perceberam que a fonte de todo aquele poder não era o que ele fazia em público, mas o que acontecia na conexão particular dele com Deus. Então, nessa nossa análise aqui do texto de Lucas, a gente vai passar por 5 pontos essenciais que Jesus ensinou. Primeiro, qual era o segredo dele? Depois, o modelo que ele nos deu, sabe? Como se aproximar. Em seguida, a mentalidade certa para orar, a motivação por trás disso tudo e, por fim, a gente fecha com o verdadeiro propósito da oração. Então vamos lá, começando pelo começo de tudo. Qual era o segredo de Jesus? O fato de que o pedido número 1 dos discípulos foi: nos ensina a orar já diz tudo. É ali que eles viam de onde vinha a verdadeira força do Mestre. Pois é, isso aqui resume perfeitamente a ideia. Eles entenderam que aquilo que acontecia quando Jesus saía de cena para orar era o combustível para tudo que ele fazia na frente de todo mundo. A oração não era só, tipo, uma preparação para o trabalho. Era o trabalho, o alicerce de tudo. Tá, e aí, como é que Jesus respondeu a esse pedido? Bom, ele não chegou com uma fórmula mágica, um manual complicado. Pelo contrário, ele simplificou tudo, mostrando que orar não é sobre as palavras certas, mas sobre a postura certa do coração. Vamos ver como ele monta esse quebra-cabeça? Basicamente, Jesus nos dá 3 passos. O primeiro é a aproximação, como um filho. Chamar Deus de Pai, isso muda tudo, né? Acaba com o medo, cria confiança. O segundo passo é o alinhamento. Antes de chegar com a nossa lista de pedidos, a gente primeiro convida ao reino de Deus para a nossa vida. E o terceiro é reconhecer que a gente depende dele em 2 áreas. Por sustento físico, o pão de cada dia, e para o sustento espiritual, o perdão. É como se fosse uma manutenção diária da nossa vida com ele. Ok, então agora que a gente tem um modelo, Jesus vai falar sobre a mentalidade. E para isso, ele conta uma parábola bem curiosa. Aquela do amigo que vai bater na porta do outro no meio da madrugada. E o ponto aqui não é sobre ser chato ou irritar a Deus, não. É algo bem mais profundo que isso. E olha que interessante essa palavra em grego que aparece na parábola, anaideia. A tradução vai além de persistência. É tipo uma audácia sem vergonha, uma ousadia mesmo. A grande sacada aqui é que Deus não fica incomodado com essa nossa insistência. Pelo contrário, ele se sente honrado, porque essa atitude ousada mostra que a gente realmente acredita que ele é o único que pode resolver a situação. Aí Jesus desenvolve essa ideia com uma progressão, uma escadinha. O pedir é o primeiro passo, é quando a gente expressa que precisa de algo. O buscar já mostra que aquilo virou uma prioridade, que a gente está se esforçando para encontrar. E o bater é a persistência de quem não vai desistir. É resiliência na fé. Cada passo desses vai mostrando o quanto aquilo é sério para o nosso coração. Mas de onde vem a coragem para ter essa audácia toda? O que nos motiva a continuar pedindo, buscando, batendo sem desanimar? A resposta não está na nossa força, não. Está no caráter de quem a gente está pedindo. E aqui Jesus usa um argumento que é lógico e muito poderoso. Ele parte do menor para o maior. Ele nos faz pensar na nossa própria experiência como pais e filhos aqui na Terra. Poxa, mesmo com todos os nossos defeitos, um pai quer dar o melhor para o seu filho, certo? Então por que a gente duvidaria da bondade de um pai que é perfeito? Ele dá exemplos bem práticos, do dia a dia. Nenhum pai em sã consciência daria uma cobra para o filho que pediu um peixe, né? Ou um escorpião em vez de um ovo. Mas aí vem a grande virada da história. Enquanto a gente espera receber coisas boas, Deus quer nos dar o melhor presente de todos, o presente máximo, a sua própria presença, o Espírito Santo. Percebe? O foco da oração muda. Não é mais sobre o que a gente ganha, mas sobre com quem a gente se relaciona. E aqui está um ponto fundamental. A bondade de Deus também é uma proteção. Às vezes a gente não recebe o que pediu e fica frustrado, mas é porque, sem saber, a gente estava pedindo uma cobra, achando que era um peixe. A gente estava pedindo algo que ia nos fazer mal. Então, o não de Deus nesses casos é um dos maiores atos de amor que existem. Bom,
E tudo isso nos traz para a grande conclusão dessa aula de Jesus. Se a gente juntar as peças, o modelo, a mentalidade e a motivação, a gente descobre qual é o verdadeiro e transformador propósito da oração. A oração, no fim das contas, não é uma ferramenta para a gente manipular Deus e conseguir o que a gente quer. Não é isso. É um processo divino para nos transformar. É na oração que nosso coração é ajustado, nossa vontade se alinha com a dele e a gente se conecta com os recursos do céu. A maior mudança que a oração faz acontece dentro da gente. Então, se às vezes parece que a oração não passa do teto, a lição de Jesus hoje nos lembra de algo poderoso. Deus é Pai. Ele não só ouve, mas se agrada da nossa persistência audaciosa. E Ele sempre, sempre tem o melhor para nos entregar. Deus te abençoe.